Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa parte 2 aí, dos conceitos do materialismo dialético, para a gente conseguir finalizar a aula anterior, que a gente estava conversando um pouquinho. Então, nós paramos exatamente nessa lauda, né? Falando sobre os conceitos básicos do materialismo dialético. Nós fizemos aí a explicação da origem da luta de classes, né? E faltou conversar um pouco sobre os conceitos, né? Então, nós temos alguns conceitos e vocês vão precisar anotar, tá? Então, o primeiro conceito importante para nós é a noção de trabalho, né? Então, para Karl Marx, o trabalho ele transforma a natureza pela ação humana. Então, o ser humano, com a sua capacidade de trabalho, ele consegue transformar a natureza, criando tudo aquilo que ele necessita. Então, ele vai falar que o trabalho move a economia. Ele supre as necessidades materiais, alimentos, roupas, armas, ferramentas, permitindo a sobrevivência individual e coletiva. Então, o trabalho é uma parte essencial do ser humano, né? E a partir do trabalho, o ser humano consegue se prover de tudo aquilo que ele necessita, como alimentos, roupas, armas, ferramentas. Então, o trabalho ele supre uma necessidade que pode ser individual, como uma necessidade do coletivo também, principalmente pensando na convivência dos seres humanos em sociedade. Então, esse é um primeiro conceito que você deverá anotar. E aí ele vai falar também sobre o modo de produção, né? A forma pela qual um agrupamento humano pode se organizar e produzir a sua sobrevivência coletiva. Então, a cada fase histórica, nós temos uma forma de organização do trabalho dos seres humanos, né, das sociedades em si. Então, todos trabalham, isso é uma questão central, não importa a fase histórica que você esteja, o ser humano, ele sempre, pelo trabalho, conseguiu manter a sua sustentação pessoal, física, né, econômica, e a sustentação do coletivo em si. Mas o trabalho, o tipo de trabalho muda conforme a sociedade se organiza ao longo da história. E aí nós temos os exemplos aí das sociedades escravas, o escravismo, né, o modo de produção escravista, o modo de produção do feudalismo e o modo de produção do capitalismo. Então, em cada época da história, o trabalho é organizado de uma forma. Vamos citar, por exemplo aí do feudalismo, né? Nós temos a produção agrícola autossuficiente, né? E a mão de obra utilizada aí pelos servos, pelos camponeses. Nós temos os castelos, né? A área de produção agrícola, os feudos, né? Se a gente for pensar aí no capitalismo, depois do advento da Revolução Industrial, esse modo de produção mudou. Nós temos o trabalho assalariado, a divisão do serviço em séries, né? A produção voltada para o lucro. Então, o tipo de organização do trabalho varia conforme o contexto histórico. Então, vocês podem marcar aí o modo de produção, né? A forma pela qual um agrupamento humano pode organizar e produzir a sua sobrevivência coletiva. Aqui, né, nós temos uma lauda com as características, né, do modo de trabalho, os modos de produção, falando aí do modo de produção da pré-história, chamada de comunidade primitiva. Na Idade Média, é chamado de modo de produção asiático, modo de produção antigo, ou modo de produção escravista. Na Idade Média, o modo de produção feudal. Na Idade Moderna, que é a fase de acúmulo do capital, né, conhecido como pré-capitalismo ou mercantilismo, e a idade contemporânea, né, que ele vai falar que nós vamos ter essa disputa agora com o modo de produção capitalista com o modo de produção socialista, que é uma das bases enfáticas do que nós estamos vendo em relação ao marxismo em si. Mas um conceito básico, né? Nós temos o conceito aí da mais-valia. Então, vai falar que a interpretação marxista a respeito do lucro é a diferença entre o valor do produto final feito com a mão de obra do proletariado e o seu salário. Então, a mais-valia, quando a gente estuda em Karl Marx esse conceito, ele vai falar sobre o lucro, que o lucro é obtido através da diferença entre o valor real de um produto e o valor pago ao trabalhador.
Então, a mais-valia, quando você vê esse conceito, você vai lembrar sempre do conceito lucro. E aí eu trouxe um problema hipotético, né? Que vem falando o seguinte: um funcionário de uma fábrica recebe um salário de 2.000 para produzir 5 mesas por mês, levando 5 dias para produzir cada uma. No entanto, ao final do mês, a fábrica fatura 10.000 com a venda das mesas. Os 10 dias usados para produzir as 2 mesas é chamado por Marx do trabalho necessário. E os outros 15 é o trabalho excedente, a mais-valia. É o valor aproximado pelo burguês, dono da fábrica, através do trabalho excedente, nessa situação de 8.000. Também falando o seguinte, que um trabalhador, para produzir uma mesa, ele leva 5 dias. E o salário que ele recebe é de 2.000. Então, se ele trabalhasse 10 dias, ele produz 2 mesas. Então, isso seria um valor considerado justo, né? Porque aí, hipoteticamente, se cada mesa fosse vendida a 2.000, nos 5 primeiros dias, ele produziu para receber o seu salário, produziu uma mesa. A segunda mesa ficaria para o dono da fábrica. Então, esse seria considerado por Karl Marx o valor justo, né? Mas aí nós pensaríamos o trabalhador como se fosse um sócio do dono da fábrica. Então, uma mesa, R$ 2.000, e a segunda mesa, mais 2.000. 2.000 para o trabalhador e 2.000 para o dono da fábrica. Mas o trabalhador recebe 2.000 por mês. Então, nos outros dias restantes que ele vai trabalhar 15 dias com esse excedente, né? Então, na verdade, ele vai produzir muito mais do que ele realmente recebe pelo seu trabalho, e parte desse dinheiro é o lucro que o capitalista tem. Então, ao total, a fábrica fatura 10.000. Então, ele vai tirar 2.000 para pagar o salário do trabalhador, e os 8.000 seria o lucro do capitalista. Então, Karl Marx mostra nessa relação hipotética que da onde viria o lucro do dono da fábrica, que ele chama desse conceito mais-valia. Então, você anote aí, por favor, a mais-valia, né? O que é o conceito. O problema em si não é necessário anotar, é só para a gente ter uma ilustração para entender um pouco sobre essa questão da mais-valia e também do lucro. A nossa próxima lauda, nós temos o conceito de alienação. Então, para Karl Marx, esse conceito vai falar que é a separação dos meios de produção e da força de trabalho. Então, é um entendimento ideológico da realidade, as ideias que ocultam os mecanismos exploratórios, o fetichismo da mercadoria e a desumanização do trabalho. Então, Karl Marx ele vai falar que a alienação, em primeiro lugar, é quando você não conhece todo o processo da produção de um artigo, por exemplo. Imagine que você esteja numa linha de montagem produzindo canetas. Imagine uma caneta como essa. Nós podemos aí dividir ela em várias etapas. Uma tampa, nós temos o tubo da tinta, é uma outra etapa. Nós temos o tubo branco, né? Desculpa, o tubo transparente. E aqui você teria pelo menos 4 etapas de produção da caneta. Então, vamos supor que um trabalhador ele produza só tampas. Então, ele vai só produzir tampa. Então, ao longo dos seus anos só produzindo tampa, ele não vai conseguir ter o conhecimento total da produção de uma caneta inteira. Isso eu estou falando de um exemplo hipotético, tá? Pegue aí uma linha de montagem de um carro, que é muito mais complexo, né? Nós temos pessoas que vão trabalhar com a parte do motor, outras pessoas a parte do farol do carro, o computador de bordo, fiação do sistema elétrico, injeção eletrônica, instalação de banco, instalação de portas, né? Então, você tem uma linha de montagem e cada pessoa trabalhando em uma das etapas. Um trabalhador sozinho, ele não consegue montar o carro, né? Ele não tem conhecimento para montar todas as etapas de um carro. Então, às vezes, a pessoa vai saber só fazer a parte do farol. Então, para Karl Marx, essa pessoa se tornou alienada, né?
ela não consegue, não tem os meios de fazer a produção do produto inteiro por si só. Então, ele vai falar aqui no conceito a separação entre os meios de produção e a força de trabalho, né? Então, primeiro que o trabalhador ele não é mais o dono dos meios de produção. Numa grande indústria, você tem o dono da fábrica, como proprietário dos meios de produção, e o trabalhador vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário. Em um segundo perfil, essa questão do não conhecimento do processo total da produção de um produto em si. Então, a pessoa fica alienada, ela não tem esse conhecimento total. Então, ele vai falar também das consequências, como a desumanização do trabalho, né? Essa questão do feticismo, no sentido de consumo, que nós somos elevados em relação às mercadorias, né? E, em parte, na perspectiva ideológica, que talvez o trabalhador não perceba as formas de exploração, os mecanismos de exploração que existe por detrás de toda essa ideologia imposta aí pelo capitalismo em si, tá? E isso segundo a visão marxista. Então, nessa lauda aqui, eu gostaria que vocês anotassem o princípio de alienação. A nossa próxima lauda é uma diferenciação entre os conceitos infraestrutura e superestrutura, né? Então, a infraestrutura, ele vai se referir à base econômica, né? Que determina a superestrutura. Ela instaura a visão de mundo da sociedade, relações produtivas e sociais de produção. A superestrutura é a construção ideológica da sociedade. As crenças religiosas, morais, filosóficas, as ideias políticas, as formas de agir, as leis, as formas do Estado, as artes e as ciências. Formações sociais que podem ter o mesmo modo de produção e serem distintas entre si. Então, a infraestrutura é o que dá a base da sociedade, né? Então, ele vai classificar a infraestrutura como as formas de relação de produção e sociais de produção que uma determinada sociedade assume para se manter ativa, produzindo. Agora, a superestrutura, ele vai falar da parte das crenças religiosas, morais, as ideias políticas, que são constituídas por meio da definição da economia. Então, para Karl Marx, a economia ela vai determinar a forma como os sujeitos se organizam em determinada sociedade. Então, para ele, as crenças, as ideias políticas que uma sociedade assume como a sua superestrutura, está diretamente ligada à sua forma econômica. Ele vai falar que a economia determina a cultura, o social, né, as crenças que uma determinada sociedade vai adquirir. Então, aqui são dois conceitos também importantes que vocês precisarão anotar. Aqui embaixo eu tinha falado para vocês, né? As formações sociais podem ter o mesmo modo de produção e serem distintas entre si, que foi o comentário que nós fizemos na primeira aula em relação ao trabalho que vocês vão entregar, né? Para discutir um pouco sobre as formações sociais da União Europeia, da Rússia e da China, pensando aí no mesmo sistema capitalista, mas em como cada um desses países organiza a sua economia com base no capitalismo. Então, vou lá, você pode ter o mesmo modo de produção, mas serem distintas, né? Principalmente se a gente pensar aí que todas vão ter a sua vertente econômica do capitalismo, mas a superestrutura em relação da cultura de cada um desses países é diferente. Então, aqui era só para a gente exemplificar um pouquinho sobre o trabalho. E a nossa última lauda, né, vem falando de mais dois conceitos, o Estado e o conceito do materialismo histórico dialético. Então, o Estado, Karl Marx vai dizer que essa estrutura, né, de poder do Estado é a forma de proteger a propriedade privada que utiliza seus mecanismos como o monopólio da violência e a burocracia para dominar as classes oprimidas. Então, eu ia falar que o Estado em si, ele se coaduna,
né? Com as pessoas que detêm os meios de produção, né? Com o objetivo de proteger a propriedade privada e vai se utilizar de forças coercitivas e de todo um aparato burocrático, né, de leis, de regras, com o objetivo de dominar as classes oprimidas. E Karl Marx, ele também vai usar a sua perspectiva de metodologia científica, que é o materialismo histórico dialético, né, em que ele convida a população, principalmente as classes oprimidas, para fazer uma revolução social, né, em que a luta de classes ela atua como motor da história. Então, as classes oprimidas, as pessoas que não detêm os meios de produção, elas poderiam fazer uma revolução contra as pessoas que detêm os meios de produção e poderiam inverter essa situação, né? Que nós sabemos que para Karl Marx a ideia seria a implantação de uma sociedade socialista e que a divisão da sociedade de classes diminuísse, chegando de vias de fato a um comunismo. Então, eu encerro minha aula aqui nesse momento, né? E vou deixar para vocês aí 5 perguntas que vocês podem ir resolvendo. E aí a gente combina os vistos para a próxima aula, tá bom? Eu vou parar a nossa apresentação aqui. E por hoje é só. Aí qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode conversar melhor na próxima aula.